meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Olha quem eu trouxe hoje, a nova membro da família, pitiquinha de mãe. Essa aqui é a Olivia. Dá aí pro povo, Olivia, gracinha de mãe. Então tá, vamos ao que interessa hoje, né? Deixa eu colocar ela aqui, né, galera? Então, gente, tem tantas ideias de vídeo pra eu estar trazendo de conteúdo pra vocês, que tem hora que eu tô ficando até perdida. Só que eu já tava com a ideia de trazer esse assunto e acabou que algumas pessoas me pediram pra dar essa explicação, pra poder dar uma noção, né, do que é o câncer, como funciona, né, como prevenir. Então eu falei assim, não, beleza, eu vou fazer esse vídeo aqui e é um assunto assim muito massa, muito top de se estudar. Eu espero que o que eu falar aqui, né, vocês consigam absorver, entender de uma forma tranquila, porque esse é um conteúdo que já caiu na prova do Enem, já caiu em várias provas de vestibulares aí pelo Brasil afora. Então eu espero que esse conteúdo ajude vocês aí. Então a gente começa pensando, Daiane, o que é o câncer? O câncer, gente, ela é uma doença celular. Como assim uma doença celular? É uma doença que acontece no nosso DNA, nossos genes. Por quê? Dentro da nossa célula, no núcleo, existe o material genético, nosso DNA, tá? E como que funciona para poder estar ocorrendo um câncer? Algum fator, alguma coisa acontece ali no seu material genético, né? Alguma mutação, alguma alteração causada ou por um gene, né, que já veio com você, né, que é hereditário, ou por algum fator externo. Qual seria esse fator externo? Radiação, poluição, algum tipo de toxina. Então, a nossa alimentação pode causar câncer, a nossa respiração pode causar câncer. Tantas coisas hoje que a gente convive que são nocivas para a nossa saúde, tá bom? Então, dentro do nosso DNA, a gente sabe, né, que tem as fitas de DNA. Aquelas fitas de DNA, elas têm ligações que são ligações de hidrogênio. O que acontece? Vem algum fator, algum elemento, seja ele genético ou seja ele externo, que ataca ali aquelas suas fitas de DNA. Então, elas vão atacando as fitas de DNA, excesso de autopreservação, de autoproteção. Então, a partir do momento que algum fator vai ali e destrói aquela ligação de hidrogênio, destrói aquela fita, o próprio DNA vai lá e se forma de novo e vai corrigindo. Só que chega um determinado momento, uma hora, que esse processo de correção, ele não funciona mais. De tanto que ele já vai corrigindo, ele para. Ele não consegue mais fazer as correções naquela fita. E aquele DNA, ele muta. Ele começa a fazer mutações. E isso acontece quando é feita a fase da mitose. O que seria essa mitose? Aquela célula, ela vai se duplicar, vai chegar um momento que vai ser colocado para ela, olha, você tem que se duplicar, você tem que se multiplicar. E aquela célula, ela vai começar a se multiplicar. Só que as células saudáveis, chega um momento que é levado para ela um sinal que é para ela parar de se multiplicar, né? Porque as células, elas têm o processo de vida delas, então elas vão ali nascer, fazer todo o processo delas e depois vão morrer. É o que acontece. Só que aí essas células, elas perdem essa sensibilidade de receber esse sinal, ou então elas ignoram esse sinal. E elas continuam se multiplicando. E elas fazendo isso, elas vão formando ali o que a gente chama de tumor, que é aquele conjunto de várias células doentes que vão se multiplicando, né? E elas não morrem, elas não se destroem como as células normais fazem, como as células saudáveis. Elas simplesmente vão continuando a se multiplicar. Por isso que o câncer é algo tão agressivo. Ele continua multiplicando. Tem um processo que a célula faz quando chega o momento dela morrer, que chama apoptose.
que ela mesma, ela se mata. A célula, ela morre. Ela vê que tem algo de errado com ela e ela morre. Só que com essas células cancerígenas que sofreu essa mutação no DNA, isso não ocorre mais. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, controlar o câncer, porque ele realmente, ele é devastador, né? Outro ponto que a gente vê muito, que é importante, né? Que todo câncer, ele é genético. Aí fala assim, mas todo câncer é genético? Sim, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Daiane, mas qual a diferença disso? Vamos pensar. Outro ponto que a gente vê muito, que é importante, né? Que todo câncer, ele é genético. Aí fala assim, mas todo câncer é genético? Sim, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Daiane, mas qual a diferença disso? Vamos pensar. Genético é algo relacionado ao seu DNA, relacionado aos genes, como eu acabei de explicar, devido às mutações que ocorrem. Hereditariedade é quando passa pela família, de pai para filho, de mãe para filho. Então, o câncer, a gente fala que ele é uma doença multifatorial. Por que multifatorial? Porque não é só uma coisa que causa câncer, são diversas. Uma pessoa da sua família pode ter tido câncer porque recebeu o gene do pai ou da mãe. Ou uma outra pessoa da sua família pode ter tido câncer porque ficou exposto a raios ultravioletas, porque ficou exposto à radioatividade, porque a alimentação dele não era saudável e aquilo que ele comia, né, conservas, toxinas de vários alimentos embutidos, né, aquilo ali vai atacar também o seu sistema, né, as suas células. Então, é muita coisa. Respirar, a poluição pode dar câncer. Mas eu não falo que é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Não é. Muitos cânceres, eles ficam ali, por anos, acontecendo. Por exemplo, o câncer de pulmão, que é um câncer extremamente agressivo. Ele fica muitos anos ali e quando ele começa a dar sintomas, já é algo que já está extremamente avançado. Então, a gente tem que ter essa ciência, né, do clichê que a gente fala. Tenhamos uma vida saudável, né? Vamos ver o que a gente come, o que a gente bebe. Vamos cuidar da nossa saúde mental e física. Realmente, porque é um processo que está dentro de nós. O câncer, ele é muito ligado à idade, né? Com o tempo, a quantidade de anos que a gente vive, né? Esqueci a palavra que fala, ela aumentou muito. Então, as pessoas hoje vivem mais. E com o passar do tempo, né? Todas as proteções que a gente tem no nosso corpo contra diversas toxinas, todos esses processos que a gente tem, né? Mesmo no nosso DNA, de corrigir, vão ficando mais fracos, vão ficando mais debilitados. Vamos entender por que o câncer, ele vai, vamos supor, consumindo a pessoa, né? Aquelas células que estão ali alteradas, que estão ali se multiplicando, elas começam a fazer um processo que chama anginogênese. O que é essa anginogênese? Ela vai estar criando ali vasos sanguíneos, buscando para ela vasos sanguíneos. Essas células, elas precisam de oxigênio, precisam de nutrientes da mesma forma que a gente precisa para manter as nossas células saudáveis. Então, quando ela começa a pegar aqueles vasos sanguíneos para si, tudo que a gente come, tudo que a gente faz para se manter, vai para o tumor. Então, o tumor, ele se alimenta daquilo que deveria ser nutrientes para as nossas células saudáveis. A gente acaba perdendo nutrientes, a gente fica desidratado, tanta coisa acontece porque tudo que deveria estar sustentando o nosso corpo está indo para aquele tumor. Então, por isso, é uma doença triste. Existem várias formas de tratamento hoje, né? Existe a cirurgia, que ela é indicada assim para tirar aquele tumor, né? Para diminuir ele, para tentar
usar outros métodos como a quimioterapia e a radioterapia, né, para poder eliminar o tumor todo. Muitas vezes eles são usados em conjunto, né, a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Quando a gente fala de radioterapia, você vai ali jogar raio-x ali em cima daquela célula, para poder tentar matar aquelas células que estão mutantes, aquelas células do câncer. Quando fala quimioterapia, é um conjunto de medicamentos extremamente fortes, que eles entram no corpo e eles passam por todo o seu corpo. E eles vão procurar afetar aquelas células que estão fazendo mitose constante, que é o que o câncer faz. Só que por que ela causa tanto mal? Não é só o câncer, a célula do câncer, né, o tumor, que faz mitose constante. A nossa célula tecido epitelial, ela faz mitose constante da nossa pele. Células do estômago, algumas fazem mitoses constantes. Então, elas vão atacar diversas células do corpo e elas estão ali para matar aquelas células realmente. Então, por isso que a pessoa acaba perdendo cabelo, enjoo, pode dar hemorragia, tantos problemas que dão com a quimioterapia, porque ela é extremamente forte. Ela mata o câncer, mas também afeta vários órgãos do nosso corpo. Então, é complicado. Como você me fala, é complicado. Quanto a tudo isso do câncer, era basicamente isso que eu queria passar. E, assim, fundamental que eu falo nesse finalzinho, porque é um vídeo bem rápido para a gente ter uma ciência do que é o câncer. Uma alimentação saudável, alimentos que não tenham tantas toxinas, né? Igual a gente está acostumado a comer coisas muito enlatadas, produtos industrializados. Tudo isso contém muito conservante, contém toxinas ali que, se você comer algo hoje, algo daqui a um mês, tudo bem, né? Não tô falando para não comer, mas você fazer uso constante daquilo pode te afetar daqui a um tempo, porque aquelas toxinas elas vão ficar ali no seu corpo. Como eu falei, o DNA ele vai ficar ali se costurando, vai ficar ali se corrigindo, mas vai chegar uma hora que aquelas toxinas vão bater tanto ali que não vai adiantar mais. E aí vai vir um efeito daquela vida, né, não saudável que a gente leva. Então o problema às vezes não é nem comer aquilo, o problema é você fazer um uso muito constante daquilo, tá? Cigarro também, né? O cigarro tem altas toxinas, é um grande motivo aí do câncer de pulmão. Então, que a gente viva aí uma vida mais saudável, né? Uma vida mais pra cima, porque infelizmente o câncer tá fazendo parte da humanidade. Infelizmente isso já é datado de muito tempo. Mas o que a gente puder fazer para prevenir isso, vamos correr atrás. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez assistindo o meu vídeo. Muito obrigado por estarem aqui no canal. Não se esqueçam de inscrever, de dar o seu curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos, dar ideias aí de mais vídeos interessantes que vocês querem aprender, que vocês querem saber, que a gente faz aqui também. Obrigadão, galera. Beijo.